É interessante que o Lázaro, ele não é discípulo de Jesus. Eu já preguei sobre isso. Era amigo, mas não era discípulo. E Jesus o amava. E por que Jesus não o chamou para ser discípulo? Qual a sua versão? Eu tenho a minha. Qual a sua versão Lázaro sobre não isso? tinha nem idade ainda. Ah, por isso. Por isso, isso é uma boa versão. Você não poderia chamar Por isso ele alguém estava aos na 12 casa, anos. não era casado. Exatamente, estava na casa. E ele aparece de novo de maneira quase assim como coadjuvante de novo, depois ressuscitado, quietinho lá na casa de Simão. Lá. O jantar para comemorar a ressurreição dele é na casa de Simão, por que não na casa de Lázaro? Ele morava na casa de Simão. Tanto é que quando Muito Jesus vai bom. ter o jantar, depois da ressurreição dele, é na casa de Simão. Tá. Sabe qual é a minha versão? É porque como eu sou um cara profissionalmente falando, muito envolvido com business, com negócios, existe uma lei nos negócios que é: jamais coloque seus amigos para trabalhar, mas se torne amigos daqueles que você já trabalha. Isso é uma lei nos negócios. Botou parente, amigo para trabalhar contigo, a chance de dar errado é muito Dá grande. problema. Então, quando eu explicava sobre Lázaro, quando eu dou palestra para negócio, eu falava sobre isso. Olha como é que Jesus sabia categorizar pessoas. Lázaro é meu amigo, vírgula, logo, não será meu discípulo. Mas quem é meu discípulo pode ser meu amigo. Mas quem já era antes, eu não coloco, porque confunde. Se eu pego um amigo meu, como eu já tentei, tá? Um amigo meu de infância, boto para trabalhar, ele chega a hora que quer, eu chamo a atenção dele, ele ri, ele acha que eu tô brincando e tudo. Então, eu levo pro meu lado. Mas essa questão da idade, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha formado a ideia. Tanto é que, hoje... veja bem, um homem que Jesus ressuscitou, se ele fosse um homem, que estava ali, alguém a quem Jesus amava, e ele estava com Jesus na última semana de Jesus, e durante a crucifixão ele também não aparece? Ele não aparece em momento algum. Alguns comentaristas chegam a supor, mas lembra que eu falei do campo da probabilidade, Claro. que não há certeza absoluta, a hipótese, hipótese, que aquele episódio de um jovem enrolado num lençol, que Jesus estava ali quando ele foi preso, tinha um rapazinho enrolado num lençol e que sai correndo desesperado, alguns pensam que poderia ser Lázaro. Porque tudo ali perto de Betânia está atrás do Monte das Oliveiras. Então 7 quilômetros de Jerusalém. No menos. 7 quilômetros já está em Belém. Betânia está uns 3, 4 quilômetros. Se você pegar aqui o monte aqui, Betânia está aqui atrás, Jerusalém está aqui, só tem um Monte das Oliveiras. É bem perto, sabe? Não tem sentido. Então o Lázaro, ele está ali na casa de Simão, ele então não tinha uma casa. Ele não foi chamado por Jesus, porque Jesus só podia chamar para ser o seu matetes, como dizem em grego, o seu discípulo, quem tinha entre 12 anos para cima. E os discípulos de Jesus, provavelmente, com exceção de Pedro, tinham entre 12 e 20 anos. Por quê? Porque quando Jesus vai pescar lá e fala assim, o cara fala, você não vai pagar o tributo do templo, você e seus discípulos? Aí Jesus fala assim, tá bom, Pedro, vai lá, pega 2 moedas, paga por mim e por ti. Por que só pagou por ele e por Pedro? Eu era o mais velho. Porque os outros tinham menos de 20 anos. Senão ele pegaria por todos. Ele só pagou por ele e por Pedro. Então, os discípulos de Jesus tinham entre 12 e 20 anos. Eram novos, né? E o Lázaro provavelmente estava antes disso. E a Maria? Também ela não parece com marido, nem viúva, nem nada. Também devia ser uma menina, porque a mulher casava quando saía a menstruação, 12 anos, 13 anos era a idade que a mulher casava. Então ela também estaria talvez gravitando em torno dessa idade, ou talvez teria passado um pouco disso, e por essa situação com Simão não poderia efetivar um casamento, ela sai e começa a seguir Jesus, sabe? Usando o dinheiro da herança dela. Tem um momento que o Simão vai ser acometido por lepra, mas isso aí já é uma outra história que vai estar no livro, e a gente vai juntando tudo isso e o quebra-cabeça vai se montando. E aquilo que a gente sabe que é uma possibilidade, vai levantando como possibilidade. E onde é que entra a psicobiografia disso? Porque aí você começa a ler as possíveis dores emocionais de Maria. De modo que uma pessoa hoje pode se encontrar com o personagem como um espelho e falar assim, peraí, eu tô chorando aqui, tem jeito para mim também. Tem uma maneira de eu ser resgatado. Olha essa história aqui. E tudo isso eu repito. Há hipóteses
mas não há especulações. Você entendeu? Como eu falei, hipótese, levanta. Olha, tudo indica que há uma bibliografia farta no livro. Vocês vão ler muito ali, tudo indica que é provável que, com base nisso, é provável aquilo, mas vê que é uma coisa que tem um fundamento, não é um achismo ou uma chutologia. É muito bom. Você usou uma palavra que as feridas emocionais, os marcos emocionais da vida de um homem ou de uma mulher, principalmente acometidos na infância, determinam muito o comportamento na vida adulta. Muito. Então, quando se trata de abuso físico, verbal, sexual na infância, qualquer livro de psicologia vai deixar claro isso, que o comportamento adulto será alterado de alguma forma. E se no mundo de hoje, que tem câmera para tudo quanto é lado, polícia especializada nisso, a lei, graças a Deus, não está dando mole para esse tipo de coisa, né? Pedofilia e não sei o quê. Mas ainda acontece. Imagina aquela época. Imagina aquela época no Oriente Médio. Você imagina quantas crianças passaram por esse sofrimento. Se não o sexual, mas o abuso físico, de apanhar até quase morrer, o abuso verbal, de ser xingado, ser humilhado, você não serve para nada e tudo. Eu acredito que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a oportunidade de ver que os grandes heróis e heroínas da fé passaram pelo que a gente passou. E às vezes eles passaram por coisas ainda piores. E ainda assim se tornaram heróis e heroínas. Nós não podemos desistir da vida por causa do que sofremos. Porque ainda tem coisas para acontecer que vão poder reeditar esse sofrimento. Uma coisa que a psicologia, a própria inteligência emocional, né, desde Daniel Goleman em Harvard até hoje Augusto Cury no Brasil, diz o seguinte, que as emoções são possíveis, é possível serem reeditadas. Como? Excesso de coisa boa em algo que foi muito ruim. Então, Jesus fazia isso muito, né? Dava muita coisa boa, aqui, ó, milagre, acontecimentos, ensinamentos, e acabava reeditando memórias negativas, traumáticas, né? Como é que você vê isso em relação a Maria? A mulher tem uma facilidade maior, ao meu ver, né, na minha ótica, de sabendo que tem um sofrimento e encontrando um caminho bom, se afundar naquilo, já com a intenção de reeditar. Por isso que eu acho que as mulheres têm mais facilidade de ir para a igreja. Porque eu falo assim, pô, meu marido me maltrata tanto, é tão difícil criar os filhos, eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero. Mas aqui eu encontrei um caminho bom. Então, com o excesso de coisa boa que eu tenho aqui, eu reedito as emoções feridas, negativas do passado. Você acha que isso é possível? Com certeza. Eu vou responder isso até contando uma vivência ou um exercício que eu já fiz com alguns jovens uma vez. Uma vez numa célula, eu fiz um trabalho com adolescentes. Só estavam uns adolescentes ali. Eu pedi para trazerem uma caixa cheia de tranqueira. Dentro da caixa eu coloquei lâmpada queimada, papel higiênico, rolo de papel higiênico, caneta, pena, um monte de bobagem ali. Agora, que vou falar no podcast, essa vivência não vai dar mais certo com ninguém, porque eu já vou contar aqui, mas tudo bem. Mas eu vou, por amor a vocês, eu vou contar. Graças. E eu falei assim, olha, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Vocês vão ter 1 minuto para contar uma história. E quem contar a melhor história vai ganhar um prêmio que eu trouxe de Israel. Adolescente, né? Alguns até pré-adolescentes ficaram animados e tal. E eu escolhi uns 4 ou 5 lá que levantaram a mão, se prontificaram. Aí eu falei, mas não vai facilitar não. Você vai ter 1 minuto e meio aí para contar a sua história. Só que cada vez que você for contando a história, eu vou tirar um objeto da caixa. E você vai ter que inserir o objeto na história. Boa. Você tá falando aí como é que você conheceu sua namorada, eu vou tirar um papel higiênico, você vai ter que colocar um papel higiênico na história. E quem contar melhor que o público bater palma vai ganhar. Você imagina a situação. Alguns que eram mais cômicos, começavam a rir. Na hora que o cara tava falando lá do primeiro beijo, eu tirava um sapato, você entendeu? Eu tirava uma coisa. Outros eram mais tímidos, alguns ficavam olhando pra dentro da caixa assim, nervosos e tudo mais. No final das contas, eu pedi para aplaudir a primeira, a segunda, a terceira história. Eu falei, vou falar para vocês uma coisa. Assim é a vida. Você não tem controle sobre as coisas que vão sair da caixa. Uau. Mas você tem controle sobre que história você vai contar a partir disso. Muito bom. Vou usar. E vou falar com vocês agora. Todo mundo vai ganhar um prêmio. Porque no final não tem a melhor história.
tem aquela que chega até o fim. E se você tiver Jesus como seu coautor, vai dar tudo certo. A vida é essa caixa aqui. Você ficava olhando assustados, o que vai sair, você não tem controle. Você não tem controle se amanhã você vai ter uma doença, você não tem um controle se você vai perder seu pai, você não tem um controle se vai bater seu carro, você não tem controle nem de algumas coisas do passado, de quem você nasceu, em que circunstância nasceu, mas você tem sim o controle Quem fez algo péssimo contra você, você não escolheu controle. Você saiu da caixa, você estava lá contando o momento que você foi dar o primeiro beijo, sai um papel higiênico, como é que você vai, sabe? Aconteceu com o Teixeirinho, não posso contar em público. Não. Mas depois você dá um abraço nele, ele tá fazendo hoje 34 dias de namoro, né? É verdade. Ele tá postando no stories todos os dias, um aplauso. Aí, ó. E eu gosto de falar em público, porque eu vou contar a história do papel higiênico. É que ele ficou muito nervoso, aí ele precisa... Eu não posso dar detalhes que ele pediu para não falar em público. Mas ele tá postando todo dia, mais um dia de namoro. Como, né, Wélio? Mais um dia de santidade. Mais um dia, e bota hashtag em santidade, 34 dias e tal. Então, eu gosto de falar porque... Oferecimento neve. Aí essa parte que ele ficou nervoso eu conto depois. A gente estava falando dos apóstolos. A Bíblia fala que depois que Judas teve o fim que deu, eles lançaram a sorte e aí a sorte caiu sobre Matias. O que é isso, lançar a sorte? Em Jonas também fala de lançar a sorte. O que é isso, lançar a sorte? Lançar sorte é realmente lançar sorte mesmo, você entendeu? Olha, jogar vamos tirar um palitinho, qual dentre nós que vai, só que esse não é necessariamente o método de Deus. Lembrem, na Bíblia, nem tudo que Deus verbalmente proíbe, ele aprova. Há coisas que Deus tolera e silencia. Tá certo? Deus tolera e silencia, mas não é que ele está aprovando. É aquela questão da verdade absoluta, a vontade permissiva. Exato, vontade permissiva, exatamente. Então ele permitiu. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui. Na minha opinião, o apóstolo que o Espírito Santo estava preparando para substituir Judas não era Matias. Era Paulo. E forte, hein? Aí é outro podcast. Não, tanto é que é simples resolver isso aqui. Quantas portas existem no céu representando os apóstolos? Esse é fácil. Não. Essa pergunta outra. Que a gente não vai... Pergunta outra que essa é fácil. 12 portas. 12 portas, claro. Mas se Judas caiu e Bozeram Matias, onde é que entra Paulo aí? Então teria que ser 13 portas. E não há 13 portas, há 12 portas. Então alguém está para mais. O que é que a gente sabe mais sobre Matias? Nada. E Paulo, uma das grandes lutas de Paulo com os apóstolos foi para que o ministério apostólico dele fosse reconhecido. Que ele teve dificuldade nisso. Ele ia para Jerusalém, dar relatório, tudo o detalhe, exatamente. Buscava o reconhecimento. E aqui, em um minuto, para não estender demais na resposta, mas que isso é importante de falar para o pessoal, até para aguçar, Paulo converte a Cristo no ano 34. No ano 34, que teve o apedrejamento de Estevão. Se converte a Cristo. Ele se converte. No ano 34, ocorre Atos capítulo 9. Quando ele está indo para o caminho de Damasco, que ele cai na beira da estrada e a voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que quando Paulo vai contar essa memória lá na frente ao ser julgado, Paulo fala, a voz que apareceu falou para mim em hebraico, dizendo. Por que dei esse detalhe? Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus não falou Saulo, Saulo. Se Jesus falou em hebraico, Jesus não falou Saulo, Saulo. Jesus falou Saul, Saul. Porque Saulo, em hebraico, é Shaul, o nome do rei Saul. E Saul estava perseguindo quem? Davi. E Deus falou assim, Saul, você está perseguindo o meu ungido Davi. E Paulo, então, como um fariseu que conhecia a Torá, conhecia tudo, ele se viu na categoria do rei Saul. E o rei Saul era de Benjamim. Paulo também era de Benjamim. Era da tribo de Benjamim. Os dois da tribo de Benjamim. O primeiro perseguindo o ungido Davi, o segundo perseguindo o ungido descendente de Davi. Aí ele cai e fala, Senhor, quem és tu? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Ele converte no ano 34. A primeira viagem missionária de Paulo vai ser no ano 49. Quanto tempo passou? Quem é bom de matemática? 14. Aí? 14 anos. Por que 14 anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Por que 15 anos de demora? Poxa, por que ele tanto tempo desperdiçado?
Ele foi passar 3 anos e meio no deserto da Arábia para ver se o pessoal esquecia. Quando ele voltou do deserto da Arábia, os apóstolos não o expulsaram, mas também não o receberam de braços abertos. Falou assim, olha, já que você converteu, não fica aqui não, tá dando muito bafafá, vai ficar lá em Damasco. Ele foi para Damasco e ficou lá, fazendo tenda, pregando lá de maneira anônima, até que quase aí 12 anos depois, né, 15, mas 12 anos depois dele voltar da Arábia, que Barnabé pede ao conselho dos apóstolos para ter Paulo como auxiliar dele. Aí ele busca Paulo e o livro de Atos fala assim, então Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé, depois muda. Aí que ele começa a pregar, e quando ele começa a pregar, dá tanto problema, ele vem a Jerusalém, só Tiago que o recebe, e Pedro, mais ninguém. E ele fala, não vi nenhum dos que se diziam influentes. Ninguém. E pode que várias vezes fala o seguinte, eu sou apóstolo, não de acordo com vontade de homem, nem de homem algum, mas porque Cristo. Eles são apóstolos porque viram Jesus? Eu também vi, ele apareceu para mim no caminho de Damasco. E trabalhei mais do que eles. Trabalhei mais. Esses tais super apóstolos, ele ficou chateado. E quando ele estava fazendo o ministério dele, as primeiras igrejas que ele criou, plantou, deram problema. O primeiro concílio da igreja cristã, o concílio de Jerusalém, foi criado para resolver um problema que Paulo criou, que era o problema dos gentios. Imagina só, você trazer um camarada para cá, que se converteu há 15 anos, mas você sabe que o camarada era tranqueira. Ele se converteu há 15 anos, a igreja ficou com receio do que ele podia fazer, e ele tinha mais cultura do que qualquer um de nós. Aí, 15 anos depois, chega alguém e fala assim, deixa eu ir lá buscá-lo, para sair. Tá, busca, por conta e risco seu, Barnabé. Aí esse camarada vai e começa a pregar, brilhar. Deve ter dado algum ciúme dos apóstolos, porque eles ainda tinham esses problemas ainda, desde a época de Jesus. E quando ele cria as primeiras igrejas, dão tanto problema que a gente tem que reunir um congresso de teólogos para resolver o problema teológico que ele está trazendo. Daria um podcast só sobre a vida do apóstolo. Eu já estava aqui para falar isso. Eu quero lançar o desafio ao vivo para a gente gravar o especial Apóstolo Paulo com Rodrigo Silva. Quem acredita, um forte aplauso. Amém. Tá feito, aceito. Eu aceito esse desafio depois do pastor Tiago Bruneves e o Museu do NASP. Então tá bom. Viu? Só faltou uma coisa que me falar de Maria aqui, gente. Aproveitando, porque nós estamos na época da Páscoa. Vamos pra Páscoa? Vamos. Acho que para fechar isso aqui é algo interessante, porque... Traz o ovinho de Páscoa que ele vai falar agora na Bíblia. Ele vai falar na Bíblia onde estava escrito sobre o ovinho. Pior que esse negócio do ovo, todo ano o pessoal fala de ovo, de coelho e tal. Eu fiz uma coisa diferente esse ano. Até eu vou convidar o pessoal para assistir, tá no meu canal lá do YouTube, no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu falei assim, todo ano a gente vai falar da Páscoa, aí eu explico, gente, não tem nada a ver com ovo, nem com coelho que bota o ovo de chocolate, nem nada. É porque o Wesley acredita até hoje. Então o pessoal fica nisso. Então esse ano eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz uma hora e pouca, mais ou menos, que foi, a gente fez uma ceia de Páscoa, no modelo bíblico. Ótimo. Então eu mostrei ali mais de uma hora, tá no meu canal do YouTube lá, o pessoal pode assistir. Assiste lá, pessoal. Rodrigo Silva Arqueologia, que eu louvo a Deus, chegamos a 3 milhões de inscritos anteontem. Ô, gente. Glória a Deus. Esse aqui tá com inveja, demorou a bater palma. Glória a Deus por isso. Já vê que e eu fiz lá, então eu dou as orações em hebraico, eu falo como é que os judeus celebravam na Bíblia, como é que eles passaram a celebrar no período pós-bíblico, colocando elementos até que não estavam ali, qual o ressignificado que Jesus deu para aquilo ali. Então assiste lá, tá no Rodrigo Silva Arqueologia. E o que tem a ver com Maria Madalena? Porque esses últimos eventos dela, de ungir Jesus, estava justamente na semana da Páscoa. Que é a semana que a gente está agora, pessoal. Semana. Então até foi uma coisa muito providencial, né, a jesuicidência, que foi numa semana parecida com essa do calendário, ou seja, uma época de festa em Jerusalém, ela estava chorando, porque o seu mestre estava morto. Mas ela acreditava que se ele pediu para ela ungí-lo, ela ia fazer isso, nem que custasse a própria vida dela. Uau. Mulher extraordinária, modelo de vida para nós. Gente, agradeçam, né, esse grande professor Rodrigo Silva. Uma forte salva de palmas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.
Agora presta atenção, você que está escutando a gente, se você quer que o Rodrigo volte, para a gente fazer o especial Apóstolo Paulo, você agora lota nos comentários de pedido, né, Wesley? O que a pessoa tem que fazer? Curtir, compartilhar, O tirar um print e comentar lá o arroba do Rodrigo. Tira o print e posta no seu stories do Instagram. Stories, e marca a gente marca lá. o arroba Rodrigo Silva, marca arroba Thiago Brunet, arroba Brunecast. Pede esse episódio, o Apóstolo Paulo, para a gente poder já colocar a data. Eu já vou pressioná-lo hoje. Trouxe meus seguranças para pressioná-lo. Vai ser muito forte. Sair daqui com data marcada. Vai sair daqui com data marcada. Né? Amanhã ele vai aparecer todo arrebentado falando que eu caí. Mas a gente vai sair com essa data hoje, porque eu acredito que o Apóstolo Paulo, um episódio sobre o Apóstolo Paulo vai te ajudar muito. Outra coisa, não deixe de ler o livro Maria Madalena, do Rodrigo Silva, vale a pena, né? Ele passou o episódio todo me chamando de pastor, achei muito bonito, né? Mas eu não sou pastor de igreja nenhuma, então... Não, mas eu também não sou pastor de igreja, não estou cuidando de igreja. Pode só me chamar Thiago, mas o pastor Rodrigo Silva, que, né, vocês conhecem como Rodrigo Silva, está aqui o livro, vale a pena, é um livro que vai despertar, principalmente o teu interesse bíblico. Eu amo tudo que no final das contas vai fazer a pessoa ficar com vontade de ler a Bíblia. Uhum. Eu faço podcast para a pessoa ter vontade de ler a Bíblia. Eu faço programa matinal para as pessoas... Agora eu vou ler a Bíblia um pouco. Tudo que te desperta a ler a Bíblia é divino. O diabo nunca colocaria essa vontade em você. Isso é verdade. Ele quer que você se afaste da palavra. Então, muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo. Para a gente sempre é um prazer te receber. Que Deus te abençoe sua esposa, seus filhos que virão, suas gerações, sua descendência. E está aqui o livro Maria Madalena, de Rodrigo Silva. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aqui no Brunecast de hoje. Até semana que vem, se Deus quiser. Paz e prosperidade.